Casal Moro deverá ficar sem mandato. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Conde Amaral, clicando no botão Seja Membro. Por R$ 6,99 você ajuda o blog do Conde Amaral a manter-se na ativa, fortalece mais um espaço contra o fascismo à brasileira. E os membros têm acesso a conteúdos exclusivos em lives nas tardes de domingo. No final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Conde Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 8 de março, são agora 5 horas da tarde, e o julgamento que deve cassar o mandato de Sérgio Moro do Senado está marcado para o dia 1º de abril, dia da mentira. Ironia da vida, né? Um dos grandíssimos mentirosos do país nos últimos tempos deverá perder o seu mandato, ou ter o início da perda do seu mandato, melhor dizendo, em 1º de abril. Independente do resultado do TRE do Paraná, o caso vai para o TSE. Então, se o TRE do Paraná cassar Sérgio Moro, ele recorre ao Tribunal Superior Eleitoral. Se o TRE não cassar o mandato de Sérgio Moro, ou o Ministério Público Eleitoral, ou o PL e o PT, que são partidos que ingressaram com a ação contra o mandato de Sérgio Moro por abuso de poder econômico, recorrem ao TSE. Mas no TSE ele deve ser cassado. E por conta desse desespero, a esposa de Sérgio Moro, a Rosângela, que foi eleita deputada federal pelo Podemos, em São Paulo, transferiu seu título eleitoral para o Paraná. E por que ela transferiu o título eleitoral para o Paraná? Porque, Moro sendo cassado, ela concorreria, melhor dizendo, ao mandato de senador, mandato de Senado, em eleições suplementares naquele estado. Acontece que, além dela ter transferido o título para São Paulo, meio que para ajeitar até o Deltan Dallagnol no Paraná, sem ela ter relação nenhuma com São Paulo, etc. E foi questionado judicialmente essa transferência de título dela nas coxas para ser candidata para São Paulo, mas foi permitida a sua candidatura. Ao fazer isso de volta, ela deve perder o mandato de deputada federal. Já há uma ação no Ministério Público Eleitoral para que o mandato da Rosângela Moro, deputada federal por São Paulo, seja cassado por infidelidade domiciliar, porque ela não pode transferir o título no meio do mandato. Isso é um tipo de prática muito comum, entre prefeitos de cidades do interior, somente as pequenininhas, né? Em que as famílias muitas vezes controlam ali uma micro-região, controlam ali algumas cidades. Aqui em Alagoas mesmo era constante esse tipo de coisa. Então o cara se elegia prefeito, se reelegia, ficava ali. Aí, um ano antes da eleição, assim, no prazo para desincompatibilizar, ele renunciava ao mandato da cidade X. Mas ele, um ano antes, já tinha transferido o seu título eleitoral para a cidade que ele concorreria na próxima. Então você tinha prefeitos ficando 12, 16 anos seguidos como prefeitos de cidades, né? Não na mesma cidade, mas como prefeitos de cidades. Então isso foi resolvido pela justiça e entendeu-se que não pode fazer isso e ocorre a perda de mandato. O que nós estamos vendo aqui é o misto da burrice com o desespero. Porque com Rosângela Moro transferindo o seu título eleitoral para o Paraná, o casal marreco reconhece, admite que vai perder o mandato.
que está muito difícil e que perderá o seu mandato de senador. Para tentar segurar o mandato dentro de casa, a Rosângela, a Conja, correu com mais de 1.000 e transferiu seu título para o Paraná. Vai ficar sem o mel nem a cabaça. Claro que julgamentos, principalmente julgamentos desse teor político, apesar de ter uma lei muito clara que determina isso, o domicílio eleitoral ao qual você pleiteia o mandato, ao qual você exerce o mandato, é um dos critérios sine qua non para uma candidatura, idade mínima para o cargo, partido, etc. Mas a questão do domicílio eleitoral você, quando ela faz isso, ela perde o mandato, ela vai nesse desespero para lá e vai ficar sem nenhum dos dois, porque ela vai perder o mandato de Senado e não vai poder ser candidata no Paraná. Se for assim, não, eu vou perder o mandato aqui de deputada, mas vou lá no Paraná, eu tenho chance de ganhar, as pesquisas dizem que quem votou no Moro vota em mim, eu vou ganhar a eleição e vou ser candidato para ganhar. Não, não vai não, bebê. Se a lei ipsiliteris for cumprida. A gente sabe que julgamentos políticos, por muitas vezes, ocorrem algumas pseudo-interpretações ali, né? Ah, tal, mas considera, sei lá o quê, vai aqui, vai jogando e vai fazendo todo esse migué e vai deixando, mas poder não pode fazer isso. Então, o casal Moro vai ficar sem o mel e sem a cabaça, porque nesse desespero lascou-se. O casal Moro já foi abandonado pela política, né? Como diria Brizola, a política adora a traição, mas odeia o traidor. E Sérgio Moro traiu o sistema jurídico, político brasileiro. Ele fraudou na Lava Jato. A Lava Jato foi uma operação fraudulenta, ilegal, manipulou o sistema político, ao prender Lula em 2018 e para depois ser ministro, né, do Bolsonaro, e agora já era. Se lascou. É emblemática, por exemplo, aquela imagem do Dino, dos poucos dias que ele ficou no Senado, discursando na tribuna, e o Sérgio Moro lá no fundo, sozinho, assim, sentado, cabisbaixo. É o preço que se paga por trair a política, trair o sistema eleitoral e judicial, enfim. Ele está isolado, a esposa dele também. Haja vista os destaques que eles têm nas respectivas casas que estão exercendo o mandato. O Moro não é ninguém no Senado. A Rosângela não é ninguém na Câmara de Deputados. E sozinho, isolado, sem força política, chá e benção. Literalmente chá e benção. Mas é o que eu disse. Dia 1º de abril julga-se no TRE, independente do resultado, o caso vai para o TSE. Independente. Então já não é no dia 1º que Moro deixa de ser senador, mesmo o TRE aprovando a cassação dele. E a Rosângela Moro é a próxima da fila. E ela, ao fazer isso, além de politicamente ser mais um escárnio, porque ela transferiu o título dela para São Paulo em cima da bucha, foi candidata, se elegeu, enfim. E aí, na agonia, porque o esposo, o Marreco, vai perder o mandato, volta para o Paraná e vai perder o mandato em São Paulo. Se bem que São Paulo gosta de eleger essas coisas assim, né? O próprio Eduardo Bananinha é do Rio de Janeiro, mas ele é eleito por São Paulo. Ele só vai de São Paulo na campanha eleitoral, né? Nem sotaque ele tem de São Paulo. O sotaque dele é do Rio. Então, daí se tira quando se mistura burrice com desespero. O casal Marreco foi alçado à política nacional na onda da Lava Jato, fantasiados como heróis nacionais, muito num esquema Departamento de Estado dos Estados Unidos, grande mídia brasileira, apoio da política, da institucionalidade. Aí vem caça Dilma, prende Lula, etc. Tudo está caindo por terra. Isso desbocou no fascismo brasileiro, na eleição do Bolsonaro. E eles agora estão isolados, porque nem a extrema-direita, propriamente dito, que a gente chama de bolsonarismo, topa os marrecos, nem a política mais convencional topa os marrecos, o Poder Judiciário não topa mais os marrecos,
Ou seja, apenas um marreco topa o outro marreco, apenas o casal marreco se topa e chá e benção. Tem uma frase, uma máxima que diz o seguinte: para a burrice não tem perdão. E aí fica a lição para o casal Moro. No desespero, aprontou, fez o que fez, inclusive na eleição, né? Assim, pegou o dinheiro de um partido, mudou para outro partido, etc. Fez campanha para presidente e ganhou uma visibilidade tremenda depois de ser para o Senado, enfim. Ficou brincando de mudar domicílio eleitoral, fez tudo errado, achando que ia passar o lago, porque acostumou-se a viver protegido pelo sistema político-judicial e midiático, perdeu essa proteção e agora descartado igual chiclete mastigado. E como diz, voltando dizendo a frase, a máxima, que se diz muito por aqui, para burrice não tem perdão.